E aí, gurizada? Tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, né? Mais de 20 dias, eu acho, né? Tá preso nessa quarentena. Tô gravando esse vídeo diretamente de Rio Grande também. Eu tô aqui, tive que vir pra cá pra cuidar da minha mãe. Minha mãe se encontra no grupo de risco, tem mais de 60 anos, é cardíaca, diabética, enfim, tem tudo que é doença que vocês possam imaginar. É bem debilitada. Preciso da minha ajuda aqui nesse momento difícil, né? Então eu vim pra cá. Mas eu não abandonei vocês, nem vou abandonar vocês. Agora retornando às atividades normais, eu volto para as aulas e voltamos tudo ao normal, né? E também não abandonei vocês agora. Como vocês, nem eu nem os meus colegas, né? A gente está bem empenhado em trabalhar para vocês e produzir um material de qualidade, né? Para manter a qualidade da educação da Escola Otto Becker, né? Que é o que vocês merecem, o que a gente quer, que vocês sejam os melhores alunos do mundo, assim, né? É o nosso sonho, assim, nossa ambição. Em relação a isso, né, a gente tem que ficar em quarentena, nessas medidas de isolamento social. A gente tem que seguir as ordens da OMS, né? Ficar em casa quem puder, evitar sair ao máximo, não visitar ninguém, não ficar de bandinha na rua, a gente não tá de férias, né? Não ficar de reuniãozinha, não ficar indo visitar a avó, não ficar indo visitar tio. Não é hora disso, é hora de ficar em casa. Como a gente não tá de férias, né? Vocês têm visto que a carga de matéria que vocês têm recebido durante a semana tá bem grande, né? Enfim, vocês têm bastante coisa para estudar e bastante coisa para fazer, né? Não estamos de férias. Por favor, fiquem em casa, sigam as recomendações da Organização Mundial da Saúde, vamos lavar as mãos sempre que possível e só saiam por necessidade. Não é brinquedo. Isso não é alarmismo de mídia, isso não é alarmismo político, isso não tem nada a ver, isso é uma coisa séria. Para vocês terem uma noção, as Olimpíadas, né, foram adiadas, coisas que as Olimpíadas só foram adiadas e canceladas em época de guerra. Para vocês terem uma noção de como é séria essa pandemia, um negócio muito sério. Mas eu não tô aqui para falar da pandemia, né, gente? Eu tô aqui para falar da matéria que a gente vem trabalhando. Embora até se enquadre com vocês que a gente tá vendo o corpo humano, questões de saúde, né? Então, né, nas aulas anteriores a gente viu questão de nutrição, proteínas, carboidratos, lipídios, né? A gente discutiu. A gente viu também o trato digestivo, como acontece a digestão. Eu até, se eu não me falha a memória, eu parei faltando alguma coisa para terminar. Aí eu pensei comigo aqui, não, vou terminar, como eu comecei essa atividade presencial, vou terminar ela presencial. Então quando a gente voltar, a gente encerra o sistema digestório, tá? Em contrapartida, eu posso dar a continuidade na matéria, né? Então, resolvi passar para vocês, seguindo o cronograma que a gente tem da BNCC, né? Que é a base para trabalhar com vocês. Seguir, vou trabalhar o sistema cardiovascular, foi o que eu trabalhei semana passada, né? O texto que eu dei para vocês semana passada foi do sistema cardiovascular. O dessa semana foi do sangue, né? Mas não, eu tô aqui para gravar um vídeo do texto da semana passada, ou seja, do sistema vascular. Semana que vem eu lanço um vídeo do sangue, que é o dessa semana. Então vai ser assim a dinâmica. Eu vou lançar a matéria para vocês numa semana. Vocês vão estudar o texto, fazer os exercícios. Na semana seguinte eu gravo o vídeo explicando a matéria, explicando os exercícios, dou as respostas e passo as respostas para vocês por escrito, tá? Se a tua resposta não for igual à minha, que está no texto que eu vou mandar para vocês, não apaga, porque ela pode estar certa. Não precisa ser igual à minha para estar certa, mas a tua interpretação pode estar correta. Então, se tem alguma dúvida, manda para mim pelo WhatsApp ou espera a gente voltar à atividade presencial, que a gente pode discutir ela presencialmente e eu tirar alguma dúvida e tua, alguma facilidade a mais, ou também se tu quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Face, por telefone, fica à vontade de me procurar. Né? Então, falando de sistema vascular, né, basicamente a gente viu os principais componentes do sistema vascular, que é o coração e os vasos condutores, né, do sangue, que são artérias, veias e microvasos, né, que são os capilares, né, que a gente chama de microvasos, né. A gente viu as partes do coração, né, tudo, tá aqui o desenho esquemático, o coração, que é um tecido muscular, né, é uma bomba que mantém a circulação do sangue constantemente no nosso corpo. A gente viu a importância do sangue, né, para a distribuição dos nutrientes e oxigênio, e a distribuição do oxigênio até a célula e a retirada do gás carbônico, né. Também com relação a algumas excretas nitrogenadas, limpeza do corpo. Então, basicamente isso. O sangue tem a função de
espalhar pelo corpo os nutrientes obtidos da nossa alimentação, espalhar pelo corpo o oxigênio que a gente precisa para o nosso metabolismo e retirar do nosso corpo o CO2, que é o lixo, que é o rejeito do nosso metabolismo, é o gás carbônico que a gente larga quando a gente expira, né? Então é basicamente isso, né, que a gente viu, né? As partes do coração, o que é sístole e diástole, né? Tá tudo explicado no texto, tintim por tintim. Tem alguns esquemas aqui de veias, a circulação, a grande circulação, né? A característica interessante da circulação sanguínea, né? Então, que a gente vê que tem a circulação sistêmica e a circulação pulmonar também, que a gente viu, né? Que o sangue entra no corpo do lado de... Ele vem do corpo todo, entra no nosso átrio direito, e do átrio direito passa para o ventrículo direito, e do ventrículo direito ele vai para o pulmão. No pulmão ele vai se enriquecer de oxigênio, porque ele é pobre em oxigênio e rico em CO2. Esse sangue rico em oxigênio volta para o nosso coração pelo lado esquerdo. Aí ele entra no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo, ao se fechar, ao se comprimir, a fazer o seu movimento de compressão, né? A sua diástole, né? A fazer o seu movimento de compressão, vai espalhar para o resto do corpo, levando esse oxigênio para o resto do corpo e também nutrientes que tem no sangue também, né? Então, essa é a grande importância do nosso sistema circulatório. Circular nutrientes e oxigênio, né? Limpar o nosso corpo, manter o nosso corpo saudável dentro disso, né? Então, aí eu fiz algumas perguntas para vocês, né? Básicas aqui, se eu não me engano, foram 11 perguntas. Bastante coisa, hein? Então, na primeira pergunta, né? Eu já falei para vocês aqui, basicamente, mas eu vou ler o que eu escrevi aqui, né? Qual a importância do sistema cardiovascular para o corpo humano, né? Essa é a primeira pergunta, né? A importância do sistema cardiovascular para o nosso corpo é devido ao fato dele ser responsável por garantir o transporte de sangue para o corpo, permitindo dessa forma que nossas células recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênio. É basicamente isso, gente, o que o sangue faz ao ser distribuído no nosso corpo, distribuindo os nutrientes e o oxigênio e a retirada do CO2. Na pergunta 2 eu pergunto, quais são os componentes do sistema cardiovascular, né? São 2 componentes básicos, né? Coração e os vasos sanguíneos, sejam veias, sejam artérias, sejam capilares, são vasos sanguíneos, né? Então, coração e vasos sanguíneos. Quando perguntar na prova quais são os componentes do sistema cardiovascular, vocês vão responder coração e vasos sanguíneos. Só isso, tá? Defina o coração, a pergunta 3. Não, órgão do amor? Não é órgão do amor. É uma bomba que a gente tem de distribuição de sangue. Então, nada mais é do que um órgão muscular formado por 2 átrios e 2 ventrículos, né? Que funciona como uma bomba, mantendo constante a circulação de sangue em nosso corpo. É isso. Apenas isso. Não precisa inventar mais, não. Para o nível de vocês, apenas isso. Ninguém está numa faculdade de medicina ou de biologia que tem que aprofundar. Não. Está excelente para mim na prova. Vocês entendendo isso, para mim é perfeito. Pergunta 4. Qual a diferença entre átrios e ventrículos? Átrios são câmaras especializadas em receber o sangue que vem do corpo, ou o átrio direito recebe o sangue que vem do corpo, o átrio esquerdo recebe o que vem do pulmão, né? Mas não tem problema, só botando aqui como está na pergunta. Ó. Os átrios são câmaras especializadas em receber o sangue que vem do corpo. Já os ventrículos são câmaras especializadas em retirar o sangue do coração e distribuir para o corpo, para o resto do corpo, através das artérias, né, dos vasos sanguíneos. Né? Então é isso. Átrios são câmaras especializadas em receber o sangue que vem do corpo, já os ventrículos são câmaras especializadas em retirar o sangue do coração e distribuir para o resto do corpo. Aí na 5 eu pergunto quais são as túnicas do coração, né? As túnicas são as partes do coração, que é chamado de túnica. São elas, endocarpo, miocárdio e endocarpo. Feito. Pergunta 5 respondida. A pergunta 6, eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre sístole e diástole? Sístole é o processo de contração e expulsão do sangue do coração. Já a diástole é o processo de relaxamento do coração para receber o sangue que vem do corpo. Reparem que na pergunta anterior eu confundi sístole com diástole, né?
A sístole, então, é o processo de contração. Eu sempre penso numa coisa, sístole, me fechei, diástole, me abri. Sístole, me fechei, diástole, me abri. Quando eu faço a sístole, eu comprimo o coração e aquele sangue que está no coração sai para o corpo. Quando eu faço a diástole, eu me abro, aquele sangue que está disponível nas veias vão cair no coração. Nos vasos, nas veias, não só nas veias, nas artérias também vão cair no coração para ser distribuído. Então a sístole ele fechou. Pum, ele se fechou e se comprimiu para espalhar para o resto do corpo. A diástole ele se abriu. A diástole ele se abre. Tá? Então é isso. Caracterize veias. Aliás, a pergunta 7 é caracterize artérias. São grandes vasos responsáveis por levar o sangue com alta pressão do coração para o resto do corpo. Então a pressão alta, quando a gente mede a pressão, a gente tem duas medidas, a alta e a baixa. A alta, né? Não estou dizendo que a pressão seja alta, estou dizendo a pressão alta. Uma das pressões que a gente mede, né? Ela é das artérias, é aquela que vai ter um resultado maior, mais alto, né? Ela vem das artérias, né? Já a pressão baixa, que é a segunda medida que faz, quando a gente a gente mede a alta e a baixa para ter a pressão arterial, mede as duas. A baixa é das veias, né? Tem uma pressão menor, né? Pressão arterial nada mais é do que o impacto do sangue com as paredes do nosso corpo, com as paredes das nossas artérias. Então é isso, ó, é a pressão, né? Quanto mais regulada a pressão da pessoa tiver, maior vai ser esse impacto que o sangue vão dar contra as nossas artérias, contra as paredes das nossas veias, artérias e capilares, vai ser muita pressão chegando ao ponto de arrebentar. Acidentes vasculares cerebrais, chamados AVCs ou derrames, são causados por causa disso. São pressões arteriais muito grandes que rompem as artérias do cérebro, gerando problemas de falta de oxigenação e nutrientes, levando à morte de partes do cérebro. Ou até a morte da pessoa, dependendo do grau de intensidade desse acidente vascular cerebral. Então, pressão arterial nada mais é do que a porrada, o impacto que o sangue dá contra as veias. E ele tem uma média humana de se manter a pressão alta, 120, e a pressão baixa, 80. Essa é a média humana. Ah, professor, a minha pressão é 10/6. A minha pressão é muito baixa, está desregulada? Não, essa tua pressão pode ser certa. Como uma pessoa de 15/10 pode ser certa, isso depende da fisiologia dela. Mas uma pressão média humana é 12/8, né? Então, a gente tende que manter essa pressão, que é a pressão dita boa, né? Caracterize capilares. São vasos, microvasos, são pequenos vasos que garantem as trocas gasosas entre o sangue e o tecido. É apenas isso, tá? São microvasos. Caracterize veias, a pergunta 9, né? São grandes vasos responsáveis de levar o sangue com baixa pressão, aqui está a baixa pressão, aquela segunda pressão que a gente mede, né? Do resto do corpo para o coração, tá? Defina a circulação sistêmica, né? Trata-se da circulação do sangue rico em oxigênio que sai do coração, né? No caso do ventrículo esquerdo, e é distribuído para o resto do corpo, né? Já a circulação pulmonar, né, que é a pequena circulação, que é o que eu pergunto para vocês na 11, defina a circulação pulmonar, trata-se do sangue pobre em oxigênio que retorna do resto do corpo, né? Ele vai entrar no nosso átrio direito, do nosso átrio direito ele vai cair no ventrículo esquerdo, e do ventrículo ele vai ser direcionado ao sangue, ao pulmão, onde ele vai ser oxigenado, vai voltar ao coração para ser distribuído. Então, essa circulação pulmonar, né, como eu vou ler para vocês, trata-se da circulação do sangue pobre em oxigênio, que retorna do resto do corpo ao coração. Do coração, o sangue é direcionado aos pulmões, onde recebe o oxigênio. Dos pulmões, o sangue já rico em oxigênio retorna ao coração para ser distribuído, para entrar na circulação sistêmica. Então, a gente separa essa circulação entre pulmonar e sistêmica, mas uma depende da outra. Então, é basicamente isso. As 11 perguntas por hoje foram respondidas. Eu espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, estou disponível aí. Por favor, fiquem em casa pela saúde de vocês. Cuidem-se, tá? Um abração para vocês e até a próxima.